Seja muito bem-vindo ao nosso Fortecast, nosso primeiro episódio. Eu sou a Ali Fortes e aqui você vai encontrar dicas e tendências para você, empreendedor e investidor. E a minha convidada de hoje é a Cristina Lanzarin Catani. A gente se conhece há pouco tempo, mas eu acredito que, na minha parte, a gente criou um laço, uma amizade muito grande, assim, sabe? Muito forte. Mas quem não conhece a Cris em casa, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você. Quem é a Cris? A Cris é Cristina Lanzarin Catani, né? Sim. Então, a gente se conheceu melhor agora no lançamento do condomínio, né? E todo... Para quem não sabe, a Cris Lanzarin Catani, ela é sócia proprietária do condomínio Lanzarin, aquele condomínio que a gente lançou aqui na Fortes Imóveis, né? Juntamente com o seu irmão, o Itamar Lanzarin, né? Itamar Lanzarin. Isso. A Cris também sou distribuidora da marca Cosette há 11 anos, né? Mas antes disso, a Cris é quem? A Cris nasceu onde? A Cris é do Rio Grande do Sul, de Cruz Alta, né? Toda a minha família é de lá. Mas muito pequena a gente veio para cá, né? Meus pais vieram para cá e a gente praticamente é aqui de Francisco Beltrão todos esses anos. Não vou dizer quantos anos. Claro, a gente revela a nossa idade, né? Com certeza. Tá, e a Cris hoje é casada, tem filhos? Casada com Reinaldo Catani, tenho conheci. 3 filhos, né? O Cristiano, que você conhece, a Carline, que é arquiteta do condomínio, né? É arquiteta da minha casa que eu vou construir lá ao lado do condomínio. Isso, então assim, o Cristiano é da nossa roda de amigos, né? Já conheço ele há um tempo. A Kaline é arquiteta ali do condomínio Lanzarin, que fez todo o projeto arquitetônico. Sim. E também vocês vão morar ali no ladinho do condomínio, né? Isso. Lá de cima ali do condomínio. Vocês não venderam toda a parte. Vocês vão morar, reservaram uma parte para vocês morarem. Reservou uma parte que eu e o Itamar vamos construir lá. E vai ser vizinhos do condomínio. E vai ser a Kaline também que vai projetar a casa. A Kaline que vai fazer. Na verdade já está pronto. Agora vai ter umas mudancinhas, né? Mas é praticamente isso. E tem a Emanuela também. A Emanuela, né? A minha Manu. filha, a Manu, que é agrônoma, engenheira agrônoma, e faz praticamente 40 anos, agora eu vou falar, né? Praticamente 40 anos que a gente mora aqui em Francisco Beltrão. Tá. E a Manuela faz o que hoje? Quantos aninhos ela tem? Tipo, já está na faculdade, novinha? Não, a Manuela já é formada, já atua na área dela há mais de 3 anos, né? Então ela se formou ali logo depois da pandemia. E ela já atua na área dela, já morou fora e agora voltou para cá novamente. Qual é a área dela? É engenheira agrônoma. Engenheira agrônoma. Que lindo isso. Uma mulher como engenheira agrônoma. E ela é pulso firme. E hoje, o que a Cris faz? A Cris hoje é empresária, dona de casa. Conta um pouquinho do seu lado profissional. A Cris é um pouco de tudo, né? Porque a gente, né, ali tem que ser um pouco de tudo. Sim. E a gente cuida da casa, os filhos, embora já estão crescidos, né, e cada um já tem desenvolve o seu trabalho, já tem a sua vida, mas a gente também cuida dos filhos, né, e isso eternamente. E hoje não, há 11 anos eu sou distribuidora da marca Cosette, né? Então, agora, além do condomínio, a gente estava, né? Eu tive a Expofeira Mulher. Eu ia te perguntar isso. Eu sempre vejo ali você em feiras, né? Sim. Até a gente se encontrou em algumas feiras e eu nem sabia que ela era sócia proprietária ali do condomínio Lanzarin, lembra? Sim. Na nossa primeira feira que a gente se encontrou, acho que faz uns 2, 3 anos, né? Sim. Exatamente. E sempre E vizinhos, você né? sempre vizinhos, sempre um estande vizinho do outro, né? Sempre e eu não vizinhos. sabia. Bem engraçado isso. E um dia nós conversando e a gente é você que vai fazer o nosso lançamento e tal, Sim. lembra? Inclusive vocês tinham o sino, né? Sim. E a gente tinha o sino também, então foi uma coisa assim que não sabia se era venda de imóveis, se era venda de colchão, e foi muito bacana mesmo. Foi na Expobel. Foi na Expobel.
Nossa, foi ali mesmo que eu sabia que... Daí que eu descobri que você era sócia Sim, do Lanzarin. do condomínio. Do condomínio ali. Aham, legal. E eu sempre vejo você em todas as feiras. Você Sim. não cansa? Não, é maravilhoso, porque as feiras são muitos contatos, né? A Expofeira Mulher ela é uma feira mais aqui da região, mas a gente participa de muitas feiras que praticamente abrange uma região maior, né? Então, muitos contatos e hoje, aqui em Francisco Beltrão, a gente não tem ainda loja física, né? A gente ainda não tem a loja física. Futuramente... Então vem novidade por aí. Vem novidade por aí. Enquanto isso, as feiras elas são um maior contato assim, com clientes. Uhum. E o fato de você ter o produto ali, porque nosso produto ele é um produto personalizado, né? Então, ele é desenvolvido de acordo com a necessidade do cliente. Não é um colchão que já está pronto, não ele desenvolve de acordo com a necessidade do casal, né? Do cliente e do casal, sim. Então, isso é muito importante, porque nas feiras, né, é onde a pessoa ela consegue experimentar, ela consegue conhecer, e daí, a partir dali, ela desenvolve conforme a necessidade dela. Isso, numa conversa, a gente consegue descobrir a necessidade do cliente e consegue desenvolver algo personalizado. É um colchão personalizado. Cris, como que começou o seu negócio? Em 2013, praticamente, que eu iniciei na Eco7, né? Antes, a gente teve 17 anos uma mecânica da linha pesada, ônibus e caminhões. Você cuidava, ajudava seu marido ali a administrar a empresa do caminhão pesados, mecânica. Eu era financeiro, eu era RH, eu era tudo, então né? Você já tem uma história de mexer com comércio. Você já é empreendedora, então tem antes. Isso, a gente praticamente trabalhava 24 horas ali, dormia muito pouco. Meu Deus. Porque a gente tinha contrato com empresas, né? Como a Catani, como a Aviação Sudoeste, de 24 horas. A gente atendia eles o momento que eles precisassem. Mas a gente, 17 anos, a gente desenvolveu esse trabalho. E eu, por muito tempo, sendo sozinha no meu trabalho, como 1001 utilidades ali, eu desenvolvi um problema sério de coluna. Inclusive, nessa época, um dos nossos mecânicos, né, começou a trabalhar com a Eco7. E ele me ofereceu o colchão nessa época. Até nessa época, eu sempre disse para ele, não, o colchão é muito caro. E ele me disse uma vez, ele me disse assim, Cris, caro é um colchão de hospital. Esse é caro. Nossa. Sim, ele foi bem, sabe? Me arrepiei aqui agora. E isso por quê? Porque ele conhecia o meu histórico. Porque eu tomava anti-inflamatório praticamente de 8 em 8 horas, que eu tenho hérnia de disco, tenho bico papagaio, tenho problema de ciático. Então, todos esses problemas, como ele me conhecia muito, ele sabia disso, né? E eu achava que ele só queria me vender, né? E, na verdade, se eu tivesse optado antes, há um tempo atrás, talvez não teria todo o problema que eu desenvolvi, né? E, na época, eu lembro que eu comprei uma palmilha dele, né? Eu disse, vou comprar essa palmilha para ele parar de me encher o saco. Me oferecer o colchão. Aí, comprei a palmilha. Mas foi um resultado tão maravilhoso, assim, só com a palmilha, que eu, futuramente, até um dia, lá, sentada na cadeira, eu tinha uma cadeira em L, né? E cheia de muito papel, muito trabalho, e praticamente depois das 6 eu ficava lá até 10, 11 horas da noite, que era o momento que eu tinha quieta, né? Que eu desenvolvia assim rapidinho todo o meu trabalho. E ali, com isso, nem tomava água, sabe, para não precisar ir no banheiro, então isso é uma coisa muito séria. E ali foi desenvolvendo vários problemas. E um dia eu travei da coluna, travei. Sentada lá, trabalhando, a minha cadeira de rodinha, virando para lá e para cá, e sempre se empurrando e tal. Então, eu lesionei minha coluna. E, através disso, e exames e tudo mais, eu teria que fazer uma cirurgia, que eu não fiz, né? E, na época, eu lembro que eu disse para o meu marido, vamos comprar o colchão, porque é mais barato que uma cirurgia, né? Mais barato que uma cama de hospital, né? Que uma cama de hospital. E outra coisa, eu não tinha tempo para nada, né? Imagina se recuperar de uma cirurgia. E foi nessa época que eu conheci melhor a Eco7, comprei o colchão. E, para encurtar o assunto, hoje eu sou uma distribuidora por
por uso, porque eu vivo o colchão hoje, eu uso assim, a minha família toda tem, né? A partir disso, eu comecei a colocar colchão para os meus filhos, porque geralmente a gente fica, os nossos a gente vai passando para eles, né? Então eu disse, não, vamos priorizar a saúde para eles não terem os problemas que a gente desenvolveu, né? Por isso hoje, para mim, a minha desenvolver esse trabalho é muito leve, porque é qualidade de vida. É porque você viveu na pele, né? Então Sim. você sentiu o que era, quando você comprou, você sentiu o benefício que teve, porque teve melhoras daí. Mas com certeza. Não fez a cirurgia? É como a gente diz, não é que é milagroso, não existe nada milagroso. O que acontece? O colchão, ele corrige tua postura enquanto você dorme. Né? Porque durante o dia todos nós estamos aqui sentado, errado, a gente faz força, a gente pressiona a nossa coluna. Então, o único momento de descanso real da nossa coluna é quando a gente está dormindo. Então, o colchão, o da Eco7 é desenvolvido em camadas de densidade progressiva, né? Então, essas camadas de densidade progressiva, elas se adaptam ao nosso biotipo. Então, se eu e meu marido temos pesos diferentes, biotipos diferentes, é o colchão que se adapta ao nosso biotipo. Então, por isso que ele é totalmente diferente. A gente acorda renovado, né? É diferente. O meu colchão de antigamente, eu acordava, parecia que eu tinha levado uma surra. Por isso que a gente leva isso para a casa do cliente. Você está levando qualidade de vida, e o fato de hoje a gente ter muitos clientes que têm histórias assim. Eu tenho clientes que me dizem, Cris, você pode me dizer, perguntar quem sou eu antes do colchão e quem sou eu hoje. Então, isso para a gente é gratificante, sabe? Mas quando você fala, quando a gente se conheceu lá na feira, até quando você falando ali sobre o colchão, lembra que você comentou Sim. sobre a poltrona também, que logo quero que você fale um pouquinho sobre a poltrona, mas assim, dá para sentir que você fala com amor, que você fala com verdades. E eu estou sentindo agora em você, tipo, essa história, eu me arrepiei, tipo, eu realmente não sabia que você tinha todos esses problemas e foi através do colchão que você melhorou. Sim, por isso, Ali, porque são 11 anos que eu vivo isso diariamente. Né? Então, se eu fosse fazer um livro, se fosse fazer uma história desde lá, sobre todas as pessoas que mudaram a qualidade de vida delas, né? E falar, não tem marketing melhor, né? Sim. Ser o boca a boca, tipo, um cliente falando para o outro e melhorando. Exatamente. E é dessa forma que a gente trabalha, sabe, Ali? É dessa forma que a gente desenvolve o nosso trabalho. É um pós-venda, né? Porque a gente se preocupa, a gente cuida do cliente. Porque, claro, cada um tem um problema, cada um reage de uma forma. Então, a gente cuida do cliente, a gente acompanha ele por um período, né? E tem algumas coisas que a gente indica em relação a travesseiro também, né? Porque nossos travesseiros são desenvolvidos para os nossos colchões. Então, a gente sempre coloca no orçamento os travesseiros, né? Então, assim, tem travesseiro, tem colchão e tem poltrona. Na verdade, a Eco7 tem um mix de mais de 200 itens. Hoje, até a gente pode dizer que muito mais. Porque a Eco7, hoje, ela tem na empresa também a Madrescenza, né? Que é a linha de aromatizantes. Então, tem a linha PET. Hoje, até os nossos PETs, eles têm a caminha com magneto, com infra, com todo o benefício que tem o nosso colchão. Inclusive, a gente pode fazer da cor da cama do cliente. Né? Gostei. É muito bacana. Gostei disso. Cris, além assim da sua história, né, toda de empreendedorismo, tem o lado família, né? A gente se conheceu, foi através ali do condomínio Lanzarin, né, que veio para nós fazer o lançamento, enfim, as vendas, que não é simplesmente um condomínio que vocês resolveram ir lá, lotear e vender. Não. Isso tem uma história. Conta um pouquinho para nós. Essa história aí da família Lanzarin, como que surgiu para lotear, como que foi? Então, realmente, Ali, lá tem história de vida, tem inclusive a infância dos meus filhos, né? Com o avô e com a avó, né? Que esperavam eles lá no final de semana. E ali tem muitas histórias, na verdade, sobre família, muitas
tu sabe que tinha a campeira lá, né? Isso. E muitas pessoas se reuniam lá. Meus filhos, inclusive, com muitas festas, né? Festa de aniversário, teve até bodas de ouro dos meus tios que vieram de Cruz Alta, né? Da minha cidade natal. Ai, que legal. Foi feito lá. E assim, a nossa festa junina, que era bem famosa lá, que muitas pessoas iam, tinha uma fogueira maravilhosa. Seus pais moraram lá? Meus pais moraram lá. Aonde que era a casa? Tipo, agora que nós sabemos o mapa, qual o número do lote que era a casa deles? No lote número 1. Naquele lote maravilhoso. Naquele lote maravilhoso. Inclusive, o meu pai, ele adquiriu era a chácara, né? Chácara. Ele adquiriu a chácara e inicialmente meus irmãos moraram lá, né? O Adalberto e o Itamar. E eu tinha meus filhos pequenos e morava aqui na cidade, né? E no final de semana eu ia para lá cuidar da casa, ia para lá, e eles trabalharam com o Itamar, tirava leite, então tinha as vacas, tinha porco, eles trabalhavam, né, diariamente nisso, como né? na chácara mesmo. Uma chácara mesmo, normalmente. Nossa, que legal. E meu pai estava no Mato Grosso, né? E daí, posteriormente a isso, ele veio. Eu não sei te dizer quantos anos depois, Ali, mas daí ele e a mãe, né, morar ali. E daí foi assim maravilhoso, porque todo final de semana a gente se reunia e era festa de família e era receber os nossos tios. Os parentes de longe vinham. Parentes de longe. Eu lembro que primeiro de ano a gente festejava tudo lá, o aniversário da minha avó. E não tinha nada daquelas ruas, não tinha nada? Não tinha nada, era um sítio. Inclusive tinha construções lá, acho que umas 8 construções, assim, o chiqueirão, a campeira, que na verdade era um chiqueirão, eram várias, era separação. Tinha de engorde, de maternidade, enfim. Nossa, que legal. Que o Itamar transformou depois para tirar leite, colocou ordenhadeira, e inclusive festas, né? Muitas festas saiu lá. O Cristiano contou algumas festas que ele fez com os amigos. Festas de 15 anos, festas de 18 anos, bodas de ouro, festa junina, todo ano festa junina, né? Então a gente convidava todo mundo, tinha uma fogueira muito grande, famosa, né? E também tem os cavalos, né? Que daí, os cavalos até hoje estão lá, até né? hoje estão lá, mas na época, eles têm um grupo de cavaleiros ainda, né? Que antes era maior, tinha mais pessoas, e eles saíam de lá, a partir de lá, às vezes recepcionavam lá, né? Então... Ontem mesmo eu falando com uma pessoa, e ela falou sobre isso, do grupo dos cavalos ali que você se encontrava e tal, ela perguntou sobre o condomínio e tal. E eu achei legal, assim, sabe? Porque ele trouxe a ideia, né? Falou por causa dos cavalos. Sim. Até hoje ele faz parte, ele anda de cavalo, enfim, ele tem essa parte ainda, assim, mas é bem legal. E ali é isso, né, Ali? Aquele lugar é qualidade de vida, é você ter esse ambiente, ele é um ambiente com a natureza, toda a natureza, ali não foi mexido em nada, é uma natureza original, né? Porque a gente não mexeu em nada, não tirou nada, então cada um vai fazer o que quiser, né? Eu lembro até que quando a gente começou ali, estava fazendo as divisões dos lotes, tinha uma árvore. Eu lembro muito bem dessa árvore. Lembra do Angico que falava? Angico. Meu Deus, que para derrubar só se fosse para construir uma mesa. Não sei se foi construída ainda ou não. Lembra? Não, ele vai ser construído. Vai ser construído ainda e assim... esse Angico tem uma história também. Eu lembro que, eu acho que foi o Itamar que contou. Nossa, quando ele ficou... Porque ele ficou dentro de um lote que foi vendido, né? Que foi vendido. Ficou dentro de um lote que foi vendido. Que foi vendido. Só aceitava fazer a venda se o proprietário deixasse arrancar o Angico. Isso. Daí, aconteceu ali, né? Na verdade, esse Angico, ele secou, sabe? Ele secou. Então, o Itamar não iria tirar ele se ele não tivesse secado, né? Mas ele secou. E ele disse, quando secar esse Angico,
é o momento de vender. E foi vendido, né? E se a gente falar... O primeiro foi vendido. O antigo estava no primeiro lote que foi vendido. No primeiro lote que foi vendido. Então, são coisas assim que... Foi um pedido que ele fez. Quando chegar, está na hora de fazer a venda. Mas, enfim, né, Cris? Para acontecer tudo isso, o condomínio aí tem toda a documentação, tá tudo certinho para a venda, inclusive as matrículas em mãos. Teve muito empecilho, né? Ali o Itamar, você, a Eliette também sofreram muito para conseguir toda essa liberação, para estar tudo certinho hoje dentro da lei para fazer a venda. Conta um pouquinho dessa história, como que foi, o que vocês passaram, porque não foi da noite para o dia que vocês resolveram vender e que a documentação estava na mão, né? Sim, Ali. Então foram 5 anos, né? 5 anos. 5 anos. Na verdade, o Itamar sempre esteve à frente de tudo isso e a Eliette, né? Inclusive, muitos papéis assim saíram praticamente agora em dezembro, janeiro, que foi o finalmente, né? Exatamente. E nesse percurso, sabe, Ali, foram muitas as provações, muitas vezes a gente sentou e o Itamar, ele nunca disse, vamos desistir. Nunca ele disse nunca isso. Quis desistir. Mas eu sentia às vezes que ele estava assim no limite dele, sabe, no limite. E inclusive eu quero aqui te agradecer, sabe, Ali? Porque você foi uma das pessoas que confiou, que acreditou no projeto do Condomínio Lanzarim. E aquele lançamento maravilhoso, incrível que você fez, assim, a gente nunca imaginava. Eu me senti assim, num sonho, dentro de um sonho, sabe? E te parabenizo muito pelo lançamento, por tudo que você vem desenvolvendo, sabe? E quero te agradecer muito, porque você foi uma das únicas pessoas que acreditou no projeto, como imobiliária. Nossa, muito obrigada. Então... Me sinto honrada. Mas eu lembro exatamente quando... Eu lembro que não foi você, foi o Itamar e a Eliette que vieram. Sim. Primeiramente, a Eliette tinha falado comigo no Rotary, que ela tinha lá, mas enfim... Não foi nada definido, a gente não tinha uma amizade tão grande também, né? Mas a gente se conhecia. E um dia eu lembro, aqui ela chegou, eu preciso falar com você. Sobre a gente a chácara, que a gente quer lotear e tal. Sim. Falei, tá, vem aqui, marcamos a primeira reunião. Eu tenho até hoje a primeira opção de venda. Foi no primeiro dia que a Eliette veio. Olha, isso. A gente não tinha assinado contrato, a gente não tinha feito nada. Ela falou que estava correndo atrás da documentação. Eu conheci o Itamar, mas pessoalmente, porque eu só conhecia ter nome e tal. E daí, não, esse é o nosso sonho, a gente quer fazer isso e aquilo. Então eu falei assim, eu só posso anunciar, eu só posso fazer a venda após toda a documentação ok, tá? Então, assim, a gente ajudou, foi várias reuniões aqui na imobiliária à noite, muitas ligações, enfim, tinha muito. Eu lembro que o Itamar e a Eliette foram para Curitiba também, né? Para a questão da documentação, enfim. Mas, quando a Eliette falou a primeira vez, gente, é um filme que passa na minha cabeça. Exatamente. Eu quero cada lote iluminado, eu quero separar cada lote. E a separação por fitinha lá, fui eu e o Luiz, nosso corretor aqui, separar. Nós separamos lote por lote. E ficou muito lindo, meu Deus. Sabe, cada lote iluminado. Tipo, foi exatamente o que eu imaginei naquele primeiro dia. Isso foi o quê? Em 2021, 2022, alguma coisa assim. E lá... Foi logo no comecinho, assim, que vocês já tinham levado alguns nãos. Isso, com certeza. Mas eu sabia que ia sair. Eu não sei, mas eu sabia. Quando ela trouxe para mim, eu sabia que ia sair. Um dia ela chegou bem faceira. Ela disse assim, a Ali é bem ousada. E ela acreditou no nosso projeto. Exatamente. Então, vai ser a Ali. Exatamente. Quando ela veio, eu falei, não... Assim, e já comecei. Eu lembro que eu tinha um corretor no meu lado. Ali, calma, precisamos primeiro da documentação. Sim. Eu olhei assim para ele e falei assim... Vai sair a documentação e eu vou fazer esse lançamento. E vai ser incrível. Jogou para o universo. E foi. E realmente foi incrível. E foi incrível, foi inesquecível. Eu até hoje, sabe, Ali, muitos amigos nossos que estavam presentes lá, né, que disseram que não participaram de lançamentos assim aqui.
Foi assim muito bacana, foi muito de amor mesmo, de coração, de muita verdade, muito família. Aquilo estava assim perfeito, sabe? Tudo que vocês organizaram lá estava perfeito. E Cris, eu digo assim, eu sei que eu já ouvi de alguns, tá? Falar assim, você trouxe muito pro teu lado pessoal, mas eu olho o condomínio como se fosse meu, tipo, eu olho aquilo lá, maravilhoso, sabe? E eu vejo isso em você. E eu sei que realmente quem vai morar lá vai se sentir muito disso também. E hoje nós temos vários lotes, né, reservados, inclusive com propostas rodando e tal, e lotes vendidos. Mas eu vejo aquilo, tipo, um sentimento tão bom assim. Cris, esse espaço trouxe muitas histórias, né? Sim. Mas e o condomínio em si? Vamos falar um pouquinho sobre ele? Quais são os benefícios que quem comprar um lote ali, quais são os benefícios que essa pessoa vai ter? Romial, isso, nosso catálogo aqui, nossa pastinha aqui. Ó, Cris, então nós temos aqui alguns lotes, outros já foram vendidos. Quais são as vantagens da pessoa que vai comprar um terreno ali, morar ali? O que ela tem de benefício morando ali? Além de toda a história, o amor que aconteceu ali, né? Inclusive, quando você lembra do outro projeto que tinha mais lotes, né? Sim. Então, o Itamar, ele disse não é esse o pensamento, porque aqui tem que ser diferente, tem que ser exclusivo. E a questão também de segurança, né? O diferencial do condomínio, que ele é todo subterrâneo, a questão de... Toda a parte de fio, energia ali, internet, tudo tudo fio, subterrâneo, tudo né? internet. Então, deixa mais a natureza à mostra ainda, né? Deixa mais limpo. Deixa mais limpo. A segurança. Tu vê a questão também do lago. Você poder chegar no final da tarde, as famílias que vão morar, que são poucas, né? Pouquíssimas, então, né? São exclusivos ali. Então, essa exclusividade, eu acredito que isso faz a diferença. São pessoas assim que querem mais essa segurança, essa tranquilidade de chegar no final da tarde. Sabe? Porque a gente vive assim hoje numa vida corrida, uma vida que trabalha o dia inteiro, trabalhando na correria, na cidade. E outra coisa, saindo da cidade é pouquinhos minutos, né? Pouquinhos minutos. Daqui a pouco a cidade até tá lá, no né? dia do lançamento, eu comentei sobre o quanto a gente imagina, né? Até as pessoas chegando nesse lugar completamente maravilhoso, integrado na natureza, com toda essa... na questão do lago, né? Você sentar ali, tomar um chimarrão, você sentar com a tua família, as crianças no parquinho, né? Então, tem lá... Tem a pista de caminhada. Tem a pista também. de caminhada que tu pode fazer teu exercício, inclusive tu pode acordar de manhã, fazer o teu exercício, né? Exatamente. E depois ir para o trabalho. E além disso, Cris, claro que você sabe, né? Tem aquela parte que tem as frutas, né? Sim. Eu mesma já peguei limão siciliano ali, já fiz risoto de limão siciliano, tem as frutas, tem banana, tem bastante coisas ali. Na caminhada, ali na fica, pista né? de caminhada, tu pode ir com uma cestinha, né? Vai com uma tu cestinha, já vai fazer a feira. Vai fazer a feira das frutas, né? Tu já Isso vai é fazer verdade. a feira. Então, ali já é bem diferenciado. E é tudo, muitas frutas, elas são nativas, elas nasceram ali. Nasceram? Não foi plantado, Não então? foi plantado. Que legal. E algumas o meu pai, né? A maioria no lote, nesse lote número 2... Ali que eu peguei os limões sicilianos. Ali foi plantado, ali é tudo obra do seu Carlos, né? Ai, que legal. Então, e isso tudo, sabe, Ali, são benefícios que o condomínio oferece. Exatamente. Né? Então, são coisas que a gente valoriza muito e acredito que as pessoas que vão morar ali também vão valorizar isso. Você acordar com tranquilidade.
né? E saber que você vai voltar do teu trabalho nessa mesma tranquilidade e você volta para o teu paraíso, né? Exatamente. Você sai do seu dia a dia, da correria ali, do Que dia a é dia, diferente, né? Muito e você diferente. vai para aquela paz. É. Tem um vídeo nosso que o nosso marketing conseguiu captar lá, que tem até tucanos lá, né? Sim. Você sim. para lá no finalzinho da tarde, vê aquele pôr do sol maravilhoso, realmente, mas você escuta os pássaros, você escuta, né, os animais, os bichos, assim, eles lá, dá para ver que é bem integrado com a natureza, né? Cris, o menor lote que a gente tem ali é de 1.802 metros, né? Isso. Daí, e o maior ali, vamos ver, 2.621. Uhum. Mas é grande, né? Dá para construir a casa, né? E tem o espaço ainda para fazer parque, vai ser campo, vai ser quadra. O padrão do condomínio, então todos os lotes eles vão ser abertos na frente, né? Exatamente. Então tudo integrado. Cris, mas esse espaço, né? Para a gente saber mesmo, a gente precisa conhecer de perto, né? Com certeza, Ali. Então eu acredito que todo mundo que conheceu o condomínio vai se surpreender, porque cada parte, tudo que foi desenvolvido com muito amor. O paisagismo, o portal, tudo que foi pensado lá foi pensado para ter qualidade de vida. E eu acredito que quem for conhecer vai se surpreender. Inclusive, você precisa ter essa experiência do que é o Condomínio Lançarim. Ir lá, viver um pouquinho, conhecer esse espaço maravilhoso. E eu convido você para seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro de cada novidade do condomínio. Cris, muito obrigada por você confiar na minha equipe, em mim, nesse nosso primeiro podcast, tá? E por compartilhar essa sua história linda, maravilhosa, que nem eu mesma sabia sobre tudo, né? Muito obrigada mesmo de coração. Muito obrigada a você, Ali. Eu me sinto honrada em ser a tua primeira convidada para esse podcast, né? Para mim também é uma novidade, né? É o meu primeiro podcast. Obrigada. E muito obrigada mesmo, Ali. Obrigada a você. Cris, nosso muito obrigado. Está aqui na tela suas redes sociais, tá? Eco7 Colchões e também do Condomínio Lançarim. Para você que ficou interessado, siga para saber mais um pouquinho sobre. E também nosso muito obrigado a você de casa e até o próximo episódio.